Então nós recebemos hoje aqui o Marcelo Raidu, né? É Raidu ou Raidu? Raidu, né? E que a gente tem a honra de tê-lo aqui, por favor, Marcelo. O Marcelo é graduado em Relações Internacionais, mestre em Ciências Sociais pela PUC São Paulo e doutorando em Saúde Coletiva pela Unifesp, professor de Sociologia, um dos fundadores e diretor executivo do ADUS, Instituto de Reintegração do Refugiado. Combinamos aqui, né, que num primeiro momento eu faria essa apresentação e na sequência eu passaria para ele o microfone para que ele pudesse conversar com vocês e depois nós vamos abrir para que vocês também possam ter esse contato mais próximo com ele. Então, desde já, Marcelo, muito obrigado pela sua presença aqui, né? E tenho certeza que será um encontro fundamental para nós. Um abraço. Gente, boa tarde. Queria agradecer o convite. Eu vou ficar aqui na parte de cima, tá? Para a gente possa se ver melhor. É um tema extremamente pertinente. Eu acho que é fundamental a gente poder estar discutindo a questão do refúgio. E fico muito feliz em saber que esse tema foi trazido para dentro desse ambiente também. Eu acho que essa questão, esse trabalho lúdico, eu acho que ele tem um papel fundamental no processo de sensibilização, né, da população local sobre a temática dos refugiados. Né. Como a gente vai discutir aqui, diferentemente do que muita gente pensa, né, parece que é um senso comum de que o Brasil é um país extremamente acolhedor, né, que convive pacificamente com os diferentes, independentemente da sua raça, da sua religião, da sua nacionalidade. Isso é uma grande bobagem, né? A gente recebe bem alguns estrangeiros, né? Os refugiados, como a gente vai ver, via de regra, são pessoas que não são bem recebidas, tá? Eu trabalho com esse tema desde 2005, tá? Desde a época da graduação venho pesquisando essa temática. Meu avô veio da extinta Iugoslávia para o Brasil, fugido num porão de navio, que é a situação ainda de alguns africanos, por incrível que se pareça, ainda tem gente chegando clandestinamente em porões de navio ao Brasil, tá? Não são só pessoas que chegam de avião vias legais, não, tem pessoas que ainda chegam clandestinamente. E muitas vezes sem nem saber que estão vindo para o Brasil. Essa situação ainda ocorre, né? Então isso sempre fez parte da minha vida de alguma forma, e para mim é um grande prazer poder estar vindo aqui falar um pouquinho desse tema. Deixa eu abrir aqui. Não. Alguém me ajuda? Eu fechei, eu não abri, idiota, né? Obrigado. Não ia sair não. Falar de migração, né, tem textos que vão remeter à Grécia Antiga, à Roma Antiga, né? Tem trechos bíblicos que já falam de migração. Desde que o mundo é mundo, desde que gente é gente, as pessoas migram por algum motivo, né? Seja por uma questão forçada ou voluntária. A questão do refúgio, ela passa a ter uma definição fixa e uma definição que é abarcada pela maioria dos países no mundo a partir do final da Segunda Guerra, tá? Com a construção da ONU e, por consequência, a construção de uma convenção que é conhecida como Convenção de 1951. E ela define o que vem a ser um refugiado. Grosso modo, eu extraí trechos desse texto. Um refugiado é uma pessoa que foi perseguida ou que tem um fundado temor de perseguição por conta ou da sua raça, ou da sua religião, ou da sua nacionalidade, ou da sua opinião política. Eu vou cair. Obrigado. Ou da sua opinião política, ou por pertencer a um determinado grupo social.
Por exemplo, um homossexual. Ano retrasado, foram mortos, apedrejados em praça pública no Iraque, cerca de 115 jovens pelo simples fato de serem gays. Vamos pensar no caso da Malala, por exemplo, né? Que pelo fato de pleitear o direito de poder estudar, bateu de frente com os talibãs. E por conta disso teve que sair do Paquistão e se refugiar na Inglaterra. Ela pediu refúgio por pertencer a um determinado grupo social. Ela é uma mulher. E as mulheres ali, em alguns países, não têm os mesmos direitos que os homens, né? Em alguns países da África ainda, a prática da mutilação genital é uma realidade. A gente tem lidado com algumas moças vindas da Nigéria, que estão migrando, é uma migração nova, vem de um ano e meio para cá, nigerianos vindo para o Brasil por conta do Boko Haram, que é um grupo extremista islâmico que tem tocado terror em muitos lugares da África, e a Nigéria é um desses lugares. E a mutilação genital permanece sendo uma prática lá. Tá? Então, isso é refúgio. Um haitiano é um refugiado? Não. O haitiano tem um visto humanitário. Fala-se muito de refugiado climático, refugiado ambiental, isso na prática não existe. Tá? Pessoas que migram por conta de fome, pessoas que migram por conta de questões climáticas, não se configura como refúgio. Tá? Há toda uma discussão dentro da academia, dentro da ONU, de se pensar onde que a gente encaixa essas pessoas que migram, por exemplo, por questões climáticas. Mas é uma discussão que ainda está se arrastando já há um bom tempo, e a tendência é que isso se arraste por um bom tempo ainda. Há alguns estudos que mostram que alguns países, que algumas cidades dentro de alguns países, por conta da questão climática, dentro de algumas décadas, essas cidades vão desaparecer. O nível da água vai estar subindo e essas cidades vão ser engolidas pela água. O que fazer com essas pessoas? Como essas pessoas serão tratadas legalmente? Tá? Então, isso é refúgio. Tá? Diferentemente do asilo, o asilo tem a ver só com uma questão de perseguição política. O refúgio tem a ver com toda essa gama aqui de perseguição. Recentemente, isso 2 décadas para cá, se configuraram outras lógicas no mundo, outras guerras foram aparecendo, e essa definição aqui ela não cabia para a realidade do nosso mundo atual, de 2, 3 décadas para cá. Essa definição aqui foi ampliada. Então, além dessas causas aqui, as pessoas que migram por conta de grave e generalizada violação de direitos humanos também podem pedir refúgio. Que é o caso dos sírios, por exemplo. Os sírios no Brasil têm um visto humanitário. Eu não vou esperar uma bomba cair em cima da minha cabeça para eu migrar. Muitos sírios não foram perseguidos efetivamente, seja por conta da sua religião, seja por conta da sua raça, seja por conta da sua nacionalidade, mesmo da sua opinião política. Mas o contexto de conflito no país, que é quase generalizado, já dá margem para que essas pessoas possam pedir refúgio. Tá? Isso é refúgio. Um pouco do perfil dos refugiados no mundo. São mais de 65 milhões hoje de pessoas deslocadas de forma forçada no mundo. Tá? É a maior crise humanitária em termos de deslocamento forçado desde o final da Segunda Guerra Mundial. Imaginava-se que com o fim da Segunda Guerra não haveria mais conflitos no mundo. Isso era o que se imaginava. Né? Até por isso, a questão do refúgio na época, quando da criação dessa convenção,
da ONU de 1951, eles reconheciam como refugiados apenas os europeus. Apenas os europeus. Porque eles imaginavam que a condição do refúgio seria algo passageiro, seria algo transitório, fruto das duas grandes guerras. Que seria um problema que em 1 ano, 2 anos, eles dariam conta disso e não haveriam mais refugiados no mundo porque não haveriam mais guerras. A história prova o contrário. Outras guerras foram surgindo em outros continentes e por conta disso eles tiveram que rever o texto da lei. Então hoje se reconhece como refugiado qualquer pessoa, independente do seu país de origem. Na época também só se reconhecia como refugiados pessoas que alegassem terem sido perseguidas na data antecedente à criação da Convenção de 1951, foi dia 1º de janeiro. Então, eles não acreditavam mais, pelo menos na teoria, que o mundo viria a ter um novo conflito, que novos fluxos migratórios de refugiados viriam a acontecer. Então eles criaram uma outra lei em 1967 que colocava por terra essas limitações. Então, independente do prazo, independentemente da nacionalidade, qualquer pessoa hoje pode ser reconhecida como refugiado. Dessas 65 milhões de pessoas, cerca de 20 milhões são refugiados. São pessoas que saíram do seu país de origem, foram para um outro país, solicitaram refúgio e lá eles conseguiram o status de refugiados. Quando eu chego num país, eu não sou refugiado ainda, sou um solicitante de refúgio. Eu vim para solicitar, eu vim para pleitear refúgio. Se eu vou conseguir ou não é uma outra história. No caso do Brasil, essas pessoas chegam, independentemente se elas chegam vias legais ou não. Como eu disse no início, tem muita gente que chega com a roupa do corpo, sem nenhum documento de identificação, nenhum. Chega com a roupa do corpo, clandestino num porão de navio. Chega, vai à Polícia Federal. Chega lá e fala, eu vim aqui para pedir refúgio. O governo brasileiro é obrigado a ouvir qualquer pessoa que entre para pedir refúgio. Isso está na lei. Qualquer pessoa, independentemente da sua nacionalidade. Eu posso ser um norte-americano, eu posso ser um canadense, um francês, vim aqui para pedir refúgio. O governo é obrigado a me ouvir. Tá? Chega lá, preenche um formulário e sai de lá com um protocolo. Esse protocolo é o RG deles aqui em caráter provisório. É válido por 12 meses. Com esse protocolo em mãos, eles têm direito a tirar CPF e carteira de trabalho. Então, todos eles, mesmo na condição de solicitantes de refúgio, estão no país de forma regular. Podem trabalhar, estudar sem nenhum problema. Tá? Com o protocolo em mãos, eles tiram o CPF e a carteira de trabalho. Essa solicitação é encaminhada para Brasília por um órgão chamado CONARE, que é a sigla para Comitê Nacional para Refugiados. O Brasil tem uma lei específica que trata desse tema desde 1997. Tá? O CONARE é o órgão governamental que vai avaliar as solicitações de refúgio. Então é o CONARE quem vai dizer você é ou não é um refugiado. Então, uma vez dada a entrada na Polícia Federal, um membro do CONARE chama essas pessoas para uma entrevista. E é com base nessa entrevista que o caso deles individualmente será julgado. Tá? Então a gente tem aqui cerca de 65 milhões de refugiados, já com status, isso no mundo. Cerca de 10 milhões de solicitantes de refúgio e o restante de deslocados internos. O que é um deslocado interno? É uma pessoa que, tal qual um refugiado, foi perseguido, mas ele não conseguiu sair do seu país de origem. Ele é deslocado, ele é um refugiado, entre aspas, dentro do seu próprio país. Que uma condição básica para que a pessoa possa pedir refúgio ela não pode estar mais no seu país de origem.
ela tem que estar num outro país, seja ele qual for. Se ela não conseguiu transpor fronteira, não conseguiu sair do seu país, ele é um deslocado interno. São quase 5 milhões de deslocados internos na Síria hoje. São mais de 3 milhões de deslocados internos na Colômbia. Pessoas que foram perseguidas pelas Farc, residiam em áreas dominadas pelas Farc, saíram das suas casas, saíram das suas cidades, mas não conseguiram sair da Colômbia, permanecem dentro do país. São deslocados internos. 34 mil pessoas, cerca de 34 mil pessoas por dia têm que deixar as suas casas em busca de refúgio. Todos os dias. Todos os dias. São cerca de 40 mil pessoas que têm que sair por conta da guerra, por conta da perseguição, buscar um outro lugar. Hoje, uma em cada 113 pessoas no mundo ou é refugiada, ou é solicitante de refúgio, ou é deslocada interna. É uma loucura pensar nisso. Fizeram um cálculo, pegaram essas pessoas e imaginaram essas pessoas dentro de um mesmo território, como se elas conformassem a população de um país. Seria o 24º país mais populoso do mundo, formado por refugiados, solicitantes de refúgio e deslocados internos. Mais de 50% desse total são crianças ou jovens menores de 18 anos. Os pais foram mortos, os pais foram presos e as crianças têm que migrar sozinhas. Imagina a situação de uma criança de 10, 11, 12 anos tendo que sair da sua casa e ir embora sozinho. Isso acontece todos os dias, para milhares e milhares de pessoas, todos os dias. Acho que não dá para enxergar bem. Aqui é o mapa da República Democrática do Congo. Quando se fala de refúgio no Brasil, até por conta daquilo que a mídia mais cobre, a gente automaticamente tende a pensar já no caso dos sírios, né? E a gente tende a imaginar, a pensar que são só sírios que estão vindo para o Brasil, né? O Brasil tem, como a gente vai ver logo a seguir, refugiados de 80 nacionalidades. Não são só sírios. Tem angolanos, tem nigerianos, tem pessoal da Costa do Marfim, do Paquistão, da Palestina e da República Democrática do Congo. Esse país aqui está em conflito há 24 anos. Já morreram nesse conflito cerca de 6 milhões de pessoas. É o conflito que mais vitimou gente desde o final da Segunda Guerra. E não se fala disso. Não se fala de África, pelo menos no Brasil. Não se fala. O continente africano como um todo sempre foi visto como nada, né? É o palco para que os grandes, os poderosos vão lá colocar os seus tentáculos, né? Tem uma região aqui chamada de Kivu. Aqui tem um Kivu Norte e aqui tem um Kivu Sul, tá? E faz fronteira aqui com Ruanda, tá? Então, esses grupos que guerreavam dentro de Ruanda entram para dentro do Congo, porque a lógica da migração é: eu vou para os países mais próximos, eu vou para os países vizinhos. A gente vai ver no próximo slide, cerca de 90% dos refugiados no mundo todo estão em países pobres ou em países em desenvolvimento, não estão na Europa, não estão nos Estados Unidos. E o que a mídia passa dá a entender que a questão do refúgio, entre aspas, é um problema europeu. Nunca foi e nunca será. Por uma questão de logística e por uma questão de falta de vontade desses países.
que muitas vezes são os grandes ocasionadores dos conflitos nesses países, e na hora de receber esses refugiados, fecham as suas fronteiras. Essas regiões aqui são extremamente ricas em recursos minerais, extremamente ricas. Tem um recurso chamado coltan, que é mais conhecido como ouro preto. 80% do coltan está nessa região aqui do Kivu Norte. O coltan é um mineral fundamental para a produção de aparelhos eletrônicos, de peças de aparelhos eletrônicos. Entre eles, o nosso amigo celular. 80% do mineral que fabrica uma pecinha do celular vem dessa área do Congo. A lógica é, países, grandes potências, financiam o governo do Congo, a capital está aqui em Kinshasa, que por sua vez financia milícias dentro do Congo, que por sua vez entra nessas áreas e aterroriza quem nelas mora. Para que essas pessoas saiam de lá, eles extraiam essas riquezas e essas riquezas possam sair do Congo. Isso é um exemplo. Isso acontece em vários outros países da África. E do Oriente Médio, por conta do petróleo, por conta do gás, por conta dos canais de petróleo, das tubulações de petróleo e de gás que saem do mundo árabe que vão para a Europa. Não é à toa que há conflitos nesses países. Há casos aqui de estupros em massa contra adultos, sejam homens, mulheres, contra crianças, independentemente da sua idade. Então essas pessoas estão migrando, não é a passeio. O refugiado é um migrante forçado. Ele é forçado a sair do seu país. Ele não está saindo aqui do Congo, aí ele sai daqui, muitas vezes vem para Angola, de Angola pega um avião, vem para o Brasil. Ou daqui vão para o Quênia, do Quênia pegam um avião, vão para a África do Sul, aí da África do Sul vem para o Brasil. A gente ouve absurdos do tipo, o governo, na época do governo anterior, o governo do PT está abrindo as portas para os africanos para a formação de um exército para CUT. A gente ouve coisas desse tipo, isso não é brincadeira, a gente ouve coisas desse tipo. A gente ouve coisas desse tipo. O governo está facilitando a vinda dos haitianos pelo mesmo fim. Ou essas pessoas estão vindo para cá para viver à base de Bolsa Família. Eu acho pouco provável que uma pessoa vendeu tudo no seu país, deixou para trás trabalho, estudo, esposa, filhos, para vir para cá para viver com R$200 mês. Eu acho muito pouco provável. Mas essa é uma realidade e eles têm que se deparar com essas situações também. Ou essas pessoas vêm para Angola e tentam, com a ajuda de algumas instituições religiosas, entrarem em embarcações e de lá irem para eles nem sabem onde. Tem casos, tem relatos de pessoas que falam, a única coisa que eu sabia é que o navio estava indo para as Américas. As pessoas achavam que estavam indo para os Estados Unidos. Quando dão conta, chegam no Porto de Santos. É cruel isso. Imagina você viver uma situação dessa. Você tem que abandonar sua família e nem saber para onde está indo. O caso de um outro congolês que passou por Angola então ele tinha alguma familiaridade com o nosso idioma e ele pensava também que estava indo para os Estados Unidos. Quando ele chegou no Porto de Santos, ouviu as pessoas se comunicando em português. Ele pensou, eu estou em Portugal. Não, você está no Brasil. Chegam sozinhos, sem ter nenhuma rede de relacionamentos, e aqui eles não têm que se virar.
eu vou tentar guiar vocês aqui. Esse aqui é o mapa mundi, tá? Tentando dar uma abstraída. Aqui está o Brasil, aqui está a América Latina, aqui está a África, a Ásia, Europa, o mundo árabe e tal. Aqui mostra os países que mais recebem refugiados no mundo. Então essas bolas grandes aqui representam os países que mais acolhem refugiados. Não está a França aqui, embora ela receba um bom número de refugiados. Não está a Alemanha, embora ela também receba um bom número de refugiados. Está a Turquia. Tem 3 milhões de refugiados sírios na Turquia. 3 milhões. A comunidade europeia destina bilhões de dólares todos os anos para que a Turquia mantenha os sírios dentro do seu país. Essa é uma lógica também. Em muitos países, eu prefiro dispensar bilhões de dólares para que um país mantenha os refugiados lá. Eu não quero eles aqui. A comunidade europeia fez isso sem nenhum pudor. São bilhões e bilhões de dólares. Turquia mantenha os sírios aí. O Líbano, cerca de 1,5 milhão de refugiados sírios. 25% da população do Líbano é formado por refugiados sírios. De cada 4 moradores no Líbano, 1 é sírio refugiado. Está tendo migração de libaneses por conta da migração síria dentro do Líbano. É uma loucura. É uma loucura. Né? Vocês conseguem enxergar a bolinha dentro do Brasil? Eu vou dar uma força. Tá aqui, ó. É nada. Claro, gente, tem uma questão geográfica que explica isso também. Né? O Brasil está completamente distante dos principais focos de conflito no mundo. Mais uma vez, a lógica da migração é: vou para os países mais próximos, eu cruzo a pé, eu cruzo de carro, eu cruzo de ônibus. Eu não vou... Muitos não têm dinheiro para pegar um avião para ir para um país europeu, para ir para a América do Norte. E mesmo se quisessem, quase sempre essas fronteiras estão fechadas. Então essa migração que sempre foi norte-norte, ela começa a ser norte e sul também. As pessoas começam a olhar para a América Latina com outros olhos. Não por desejo de vir para cá, mas por falta de opção. Eu não consigo mais entrar nos países aqui, eu começo a vir para o Brasil, para o Uruguai, para a Argentina, para o Chile, por aí vai. Então a tendência é nos próximos anos, nos últimos 5 anos, cresceu em quase 3.000% a vinda de refugiados para o Brasil. A gente pula de cerca de 500 pessoas em 2010 para cerca de 25 mil pessoas em 2015. É um número pequeno ainda, se comparado a essa realidade, é ridículo, é muito pequeno. Mas se comparado com a realidade do próprio Brasil, é alarmante. Essas pessoas estão chegando em números cada vez maiores e a estrutura que o país tem para recebê-los é pífia. É muito ruim. Não dá conta minimamente de possibilitar um recomeço de vida minimamente digno para essas pessoas. Ainda mais no momento em que nós estamos, o Brasil já é um país historicamente desigual, por seus. Ainda mais no momento de instabilidade política e econômica, isso se agrava ainda mais. Saiu um vídeo que viralizou de uma das coisas mais inacreditáveis que eu já ouvi na minha vida. Um senhor de extrema direita postou que o governo brasileiro tinha autorizado a entrada de 2 milhões de refugiados sírios que estavam vindo em 3 barcos para o Brasil. Aí eu comecei a pensar, bom, 2 milhões de pessoas caberem em 3 barcos, eu acho que já por aí já é surreal, né? Nem se fosse um Titanic, não iria caber. Todos sírios, e ele dizia, são todos estupradores, todos eles.
Eram 2 milhões de sírios estupradores. Todos homens, todos estupradores. Gente, em pouquíssimos dias, isso é muito sério, em pouquíssimos dias, mais de 100 mil pessoas tinham visto esse vídeo e compartilhado esse vídeo. O senador falou isso. Amigos meus, amigos meus, porque assim, aí já pegaram isso como gancho por conta da nova lei migratória no Brasil. O Brasil está facilitando a vinda e a permanência desses boçais. São esses africanos que são preguiçosos, que só geram custo. São esses muçulmanos, cuidado que o Estado Islâmico está entrando dentro do Brasil. É isso. Se a questão fosse, está tendo uma guerra na Europa, estão vindo para o Brasil, alemães, franceses, podem vir, as nossas portas e os corações estão abertíssimos. Agora, são muçulmanos que representam risco, perigo. São africanos? Não. São traficantes de droga, cuidado, são feiticeiros. A gente ouve isso constantemente. Constantemente. Aí, gente que eu... mas esse pessoal é estudado e como é que consegue cair numa ladainha dessa? Esse movimento, embora o Brasil receba muito pouca gente, começa a ganhar corpo dentro do nosso país. Então, movimentos, espaços como esse, em que a gente possa discutir isso, é fundamental. Então, como a gente fala, hoje são 10.500 refugiados no Brasil, com status de refugiados. Eu morei num condomínio que tinha 5.000 pessoas. Num espaço físico quase do tamanho dessa escola aqui. Em umas 15 torres lá, tinha 5.000 pessoas. A gente está falando de 10.000 pessoas no Brasil todo. É nada. E esse número tão baixo já está gerando esse alvoroço todo. E cerca de 30.000 solicitantes de refúgio. Mais uma vez, são as pessoas que vieram, solicitaram refúgio, o processo está em tramitação lá em Brasília, não sabem se serão ou não reconhecidos como refugiados. São pessoas de 80 nacionalidades. Os países mais representativos: Síria, por conta dessa migração mais recente, Colômbia, que é uma migração, tem uma escola aqui infantil lá, Colômbia, por conta das Farc ainda, né? Não sei se vocês se lembram, recentemente teve um referendo no país e a população falou: não queremos acordo com as Farc. Então o conflito ele continua, né? Então, assim, é complicado, né? A Síria não há nenhum indício de término de conflito. Então a tendência é as pessoas saírem, o país está assim, se esvaziando dia após dia, essas pessoas estão vindo para o Brasil. Tá? Angola, que também é uma migração mais antiga, começo dos anos 90 até começo dos anos 2000, não há mais conflito em Angola, mas é uma migração que veio e que permanece no Brasil, cerca de 1.200 pessoas. E República Democrática do Congo, é o que a gente explicou ali. Hoje são cerca de 1.000 congoleses, não chegam ainda em grandes quantidades, mas é uma migração constante desde o começo dos anos 90 que vem chegando ao Brasil. Metade dessas pessoas, desses 10.500, foram reconhecidos como refugiados por conta de grave e generalizada violação de direitos humanos, basicamente o caso dos sírios, tá? 22% por conta de perseguição política, 22% reunião familiar. Então chega um homem ou uma mulher sozinho, pediu refúgio. Se ele consegue o refúgio, depois ele consegue trazer os seus dependentes. Caso ele consiga, essas pessoas não precisam pedir refúgio. O refúgio é estendido automaticamente aos dependentes, que é um movimento chamado de reunião familiar. Tá? E outros casos aí são pouquíssimos por conta de perseguição por religião, por grupo social, homossexuais, enfim, é uma minoria no Brasil.
Alguns desafios que essas pessoas encontram, né? A questão do idioma é um deles. A grande maioria deles ou fala inglês, muitos falam francês. Os sírios, a maioria só fala árabe. Tem alguns homens que, além do árabe, também falam inglês, tá? Geralmente as mulheres sírias quase sempre só falam árabe, tá? Então, tem algumas pessoas que vêm do Irã, por exemplo, Iraque, tem algumas pessoas que só falam persa. Não conheço ninguém no Brasil que fale persa, né? Enfim, é bem complicado. Então, essa questão do idioma é uma barreira inicial que eles encontram. Não é à toa que eles vão para os países mais próximos, que essa questão da barreira da língua já não é uma barreira. Eu vou para um país outro, mas que fala o mesmo idioma que eu falo, né? Então isso é uma barreira inicial para eles se integrarem. Falta de rede de relacionamentos, né? Deu a hora? Pode ver. A falta de rede de relacionamentos. Uma coisa é você planejar a migração. Eu planejei, eu vou para a casa de uma família, eu vou ficar lá, vou ser hospedado por um casal, eu falo já o idioma deles, mesmo que minimamente. Outra coisa é chegar num país, cair de paraquedas e não falar absolutamente nada. Como é que eu vou para a rua? Como é que eu vou para uma padaria e peço um pãozinho? Como é que eu me informo? Como que eu pego o metrô, o ônibus? Sim, leva um tempo, né, para que eles tenham minimamente uma condição de ir para a rua e se virar, né? A questão do preconceito, da discriminação, que é um pouco disso que a gente já vem falando, né? O fato não é eles serem estrangeiros, né? Os casos em que a gente ouve, vê, não é pelo fato deles serem estrangeiros, é de onde eles são, quem são eles, né? Então é mais uma questão em relação à religião, principalmente em relação aos muçulmanos. Coloca-se todo mundo dentro de um mesmo pacote, né? Então todo muçulmano é extremista, todo muçulmano é um homem-bomba, ou é um potencial homem-bomba, como se todos os cristãos fossem todos santos e maravilhosos. Não dá para medir a lisura de uma pessoa pela religião que ela segue. Não dá para medir a lisura de uma pessoa pelo país de origem, pela raça. Isso é uma grande bobagem, né? Tem muita gente que se pauta por isso para justificar a sua aversão à vinda dessas pessoas, né? Estão vindo aqui para roubar os nossos empregos. Esse é o argumento mais raso imaginável, né? Mais uma vez, uma pessoa que vem de um país europeu, um norte-americano, um japonês, um chinês, que estão vindo para o Brasil, que sejam bem-vindos todos têm o direito de migrar, todos, né? Independentemente da condição. Estão vindo para o Brasil para exercer cargos de alto escalão em grandes empresas. Ninguém fala absolutamente nada. Agora, essas pessoas que estão vindo aqui para tentar uma vida melhor, porque foram quase mortos, viram filhos serem mortos, foram torturados, foram presos, esses estão vindo para roubar os nossos empregos, né? Essas pessoas geralmente ocupam vagas ociosas. Então, os empregadores tentam até jogam as últimas cartas para tentar contratar um brasileiro. Quando não conseguem, vão atrás deles. Eu falo disso com propriedade, que eu já lido com isso há 10 anos. E eu ouço isso de todos os empregadores sem nenhum pudor. Eu estou tentando com brasileiros, eu não consigo, vamos ver se esse pessoal valoriza. A gente ouve isso dia sim, dia também. Embora essas pessoas tenham uma qualificação muito elevada, engana-se quem acha que refugiado, coitadinhos, porque a mídia ela também contribui para isso. Só mostra uma imagem do flagelado, da criancinha cheia de pó, de terra, mostra um homem morto ali na beira do mar,
o refúgio é uma situação, é uma circunstância e a gente imagina que ela seja passageira. Essas pessoas tinham uma vida nos seus países. Conheço diversas pessoas, engenheiros, advogados, juízes, médicos, pessoas ligadas à tecnologia, diversos. Não só sírios, africanos, colombianos. Pessoas que tinham uma vida muito boa lá, que chegam e falam assim, mas daqui é a minha casa. Aí mostra ele dentro de um carro, aqui é o meu carro, eu com a minha esposa, com o meu filho. Essa era a minha casa lá na Síria, olha como está a minha casa hoje. É só pedra em cima de pedra. As pessoas tinham uma vida lá, né? Não significa que essas pessoas estão vindo para cá e que elas não têm a mínima condição, que não são instruídas. Muito pelo contrário. Até pelo fato do Brasil estar distante desses principais focos de conflito no mundo, quem consegue vir para o Brasil, geralmente são pessoas que lá tinham uma condição melhor e que conseguiram arcar com o custo do deslocamento, que não é barato. Então, a gente está conseguindo receber, a gente está recebendo uma mão de obra, num bom sentido, muito qualificada. Só que um engenheiro não consegue ser engenheiro no Brasil. Um enfermeiro, idem, um administrador, idem, são raríssimos os casos, raríssimos. Eu me lembro de cabeça de 3, 4. O único grupo que tem uma facilidade maior são as pessoas ligadas à TI. Tecnologia é uma coisa que não precisa de diploma, que não precisa, mesmo quem só fala inglês, também pouco importa. Então, muitos sírios ligados à tecnologia estão todos empregados. É uma exceção à regra. Tá? Essas pessoas vão trabalhar. Eu conheço muitos médicos que são caixas de mercado, advogados que são estoquistas. A gente pode dizer, mas tem muitos brasileiros hoje que também vivem na mesma situação. Sim, isso é verdade. Isso é verdade. Muitos. Tá? Mas eu estou dizendo isso porque muita gente pensa que eles não se inserem porque não têm qualificação. Não, eles têm qualificação. Tá? A barreira cultural e abalo psicológico. Né? Imagina você, conheço casos de famílias que, eu vi minha filha ser morta. Eu vi o meu pai ser morto. Eu migrei, eu não faço a mínima ideia de onde estejam os meus familiares, não faço a mínima ideia, não sei se eles estão mortos, se estão vivos, se estão no meu país de origem ou em outro país. Não se veem há 4, 5 anos. Imaginem essa situação. Vocês terem que sair daqui fugidos agora, pegar um avião, ir para o Uzbequistão e não conseguir fazer uma ligação para os seus pais, para os parceiros, eu não sei se estão vivos, se não estão vivos. Deve ser assim uma coisa insuportável. Então, tendo em vista essas dificuldades todas, a gente decidiu criar, isso em outubro de 2010, uma organização que se chama ADUS. É uma palavra do latim que significa acesso, caminho, entrada, que sintetiza bem aquilo que a gente busca para essas pessoas. E a gente trabalha no processo de integração local de refugiados, solicitantes de refúgio. Né? O que a gente faz em prol dessas pessoas? A gente oferece aulas de português, é um trabalho feito por voluntários. Tá? A gente começou esse trabalho em 3 pessoas, hoje a gente é um grupo de 210. Tá? Aulas de português, o ano passado foram mais de 800 alunos formados em aula de português. A gente criou um material próprio, voltado para a realidade dessas pessoas. Então tem aulas lá na sede, em espaços de parceiros, de manhã, tarde, noite e aos sábados. A gente ajuda essas pessoas a gerarem renda. Então a gente faz esse trabalho de intermediação entre refugiados e empresas, gestores de RH, enfim. Então tem empresas hoje de grande porte também que têm contratado alguns refugiados. Tá? É um trabalho de formiguinha mesmo. Tá? De sensibilizar,
de falar da importância de se contratar essas pessoas, como lidar com essas pessoas. São pessoas que vêm de uma outra situação, de uma outra realidade. Tá? Trabalhar nesse terreno para facilitar a inserção deles no mercado de trabalho. Teve um caso que eu acho que é interessante falar. Uma vez a dona de uma oficina de costura entrou em contato conosco e ela falou, olha, eu presto serviços para uma grande montadora. A gente costura os bancos dos carros dessa montadora. E eu preciso de uma pessoa que saiba mexer com máquina overlock. Coisa muito específica, enfim. Ela falou, olha, eu contrato qualquer pessoa, menos um muçulmano. Muçulmano eu não contrato. Tentei entender o porquê daquela posição dela, e ela, aquela coisa rasa de sempre, né? Não, eu vi na TV, os homens bomba, só se fala disso, então eu tenho medo, eu tenho receio, eu tentei argumentar, enfim, falar que generalizar nunca é algo inteligente, nunca é algo correto, né? Então, se eu for partir do princípio que todo mundo que mora numa comunidade é traficante de drogas, pelo amor de Deus. Né? Senão, todo paulistano é trabalhador. Todo carioca é vida mansa. Todo baiano é preguiçoso. Eu falei assim, não, as coisas não são dessa forma. Ela foi inflexível, não, eu não quero, tudo bem. A gente viu no nosso banco de dados, tinha um rapaz da Costa do Marfim, cujo nome é Traoré. A gente não pergunta a religião, não é a religião que define a pessoa, ele é o Traoré. Se ele é muçulmano, se ele é católico, evangélico, para a gente pouco importa. Né? Foi encaminhado e fez os testes todos, ele passou. E por 6 meses a gente faz esse acompanhamento, ligando para a pessoa, para o refugiado, e ligando para a empresa para ver se está tudo ok. E era só elogios das duas partes. Passados 6 meses, ela me liga. Marcelo, você é um sacana, eu não compreendi nada. Eu falei, olha, me contextualiza porque eu não estou entendendo nada, eu não te fiz nada, né? Ela, em tom de brincadeira, ela falou, você sabia que o Traoré é muçulmano? O sangue gelou, falei, pô, ela vai mandar ele embora, né? Falei, olha, de coração eu não sabia, a gente não pergunta isso. Falei, pô, mas você foi descobrir isso depois de 6 meses, né? Ela falou, então, a gente tem alguns intervalos durante o dia, o pessoal toma um café, para fumar e tal, e ele aproveitava esses intervalos para ir no banheiro rezar. Os muçulmanos têm a prática de rezar em 5 vezes por dia, e em 3 desses intervalos ele ia no banheiro rezar. E nesse dia ele encostou a porta e esqueceu de passar o trinco. Um funcionário entrou e viu ele prostrado no chão rezando. Ele foi questionado, ele falou, estou rezando, eu sou muçulmano. Isso foi levado para a dona da empresa e ela me ligou falando que estava extremamente envergonhada da postura dela, de 5, 6 meses atrás. Né? Dela ter julgado como se todos os muçulmanos fossem todos iguais, todos homens bomba e aquelas coisas, né, que a gente ouve por aí. Ela falou, ele é um rapaz extremamente educado, trabalhador, gentil, se eu não tivesse visto ele ali, eu não ia saber nunca que ele era muçulmano. Né? Ela falou, eu tenho mais uma vaga aqui, gostaria de contratar outro muçulmano. Enfim, é preciso ter relação, é preciso ter contato, é preciso conviver com as pessoas. Né? Acho que rotular as pessoas nunca é inteligente. Tá? Saúde mental, então a gente apoia as pessoas com apoio psicológico, a gente tem um apoio psicológico, tem psicólogos que atendem em inglês, em francês e árabe. É importante você atendê-los na sua língua nativa, não precisar ter o papel de um intermediador que sempre quebra um pouco dessa empatia entre quem atende e quem está sendo atendido. Né? E um projeto que eu tenho um carinho assim, especial, é um projeto chamado Facilitador Social.
o caso de uma facilitadora, a Vanessa, esse casal da Costa do Marfim, a Anne e o François. Eles chegaram na sede, ela gestante de 5 meses, só falavam francês, tinham chegado ao Brasil fazia um mês e pouquinho. Olha, eu preciso fazer o meu pré-natal, mas eu só falo francês. Como é que eu vou me comunicar com o médico? Como é que eu vou me comunicar com a pessoa do atendimento no posto de saúde, no hospital? Então a Vanessa, que fala francês, fez esse acompanhamento do 5º mês de gestação até o dia do parto dela. Todas as consultas, ela estava presente. No dia do nascimento da criança, ela estava dentro da sala de parto, fazendo essa intermediação entre ela e os médicos, os enfermeiros e tal. A criança nasceu, ela falou, Vanessa, obrigado. O vínculo ali, formal, institucional, ele encerrou. Ela não precisava mais desse apoio. Mas criaram um vínculo de amizade. A criança foi batizada, foi chamada para ser madrinha, saem juntas, enfim. Né? Então, tem uma pessoa que está dentro de um albergue, tem mais um mês para ficar dentro desse albergue, precisa sair e alugar uma casa. Eu não conheço nada da cidade. Como que eu vou ir? Eu não tenho fiador, seguro fiança, depósito, eu não tenho dinheiro. Como que eu vou alugar uma casa? O facilitador vai atrás, fala assim, eu vou te ajudar a resolver esse caso. Então é um trabalho de 1 para 1. Tá? E a gente criou 2 serviços. A gente percebeu que são pessoas muito qualificadas, mas que não conseguem geralmente se inserir nas suas áreas de formação. Quais outras qualificações que essas pessoas trazem dos seus países de origem que vão para além das suas áreas de formação? A gente viu que 2 se destacavam. A questão da gastronomia e os diversos idiomas que eles falam. Né? Então a gente criou um serviço chamado Sabores e Lembranças. Então eles dão workshops de gastronomia, ensinam pratos dos seus países e fazem um serviço de personal chef. Então eles vão às casas das pessoas para fazer um almoço, um jantar, participam de eventos. Esse projeto tem como madrinha a Bel Coelho, que é uma chefe, então é um nome super bacana aqui no Brasil. Tá? E uma escola de idiomas, chamada Mente Aberta. Então a gente qualifica refugiados para darem aula de inglês, francês, árabe e a partir de janeiro do próximo ano, espanhol. Então tem aulas na nossa sede, que é na Avenida São João, aulas particulares, eles vão às casas dos alunos, aulas em algumas empresas e a gente está estendendo isso para as escolas também. Bati um papo aqui meio por cima. A ideia é tentar trazer isso para dentro desse espaço também. Tá? Quem gostaria de ter aula, levante a mão. Ó, vocês vão ter que abarcar. E algumas feiras que a gente realiza. Essa feira aqui é que as fotos são muito boas, mas a luz não está ajudando. Foi uma feira que teve no Shopping Center 3, lá na Paulista. Entre os meses de fevereiro e maio, ficou uma exposição de fotos lá, muito bacana, pelo shopping todo. E 2 semanas a gente teve essa feira, então tem refugiados que trabalham com caligrafia árabe, com rena, africanos que trabalham com turbantes, pessoas que trazem objetos típicos dos seus países e vendem isso no Brasil, enfim. Então a gente organiza feiras, e tudo que eles vendem é tudo para eles. Tá? A gente só organiza, consegue esses espaços, é itinerante isso, inclusive a gente já levou isso para empresas, escolas e tal, e tendo desejo a gente consegue trazer para cá também. Gente, fica aqui o meu obrigado em 1 zilhão de línguas. Tá aqui o nosso e-mail, o contato, o site para vocês darem uma olhada, o nosso endereço. Agradeço mais uma vez e fico aqui aberto para questionamentos, para um bate-papo. Valeu! Valeu! E aí, como vocês organizam? Então, temos um espaço para perguntas. Podemos fazer isso, Marcelo? Sim? Claro!
Sim? Som. A tarde é de vocês. Oi, Marcelo. Eu queria saber se o governo dá algum tipo de apoio para essas pessoas. Tipo, eles têm algum pacote quando eles entram, eles pedem um refúgio, eles ganham alguma coisa? Tá. Eles não têm esse direito. Tá? Eles não têm nenhum auxílio financeiro. Tá? O governo cede para algumas pouquíssimas pessoas. Né? Falando no caso de 30 pessoas, 40 pessoas em situação de vulnerabilidade mais agravada, que são mulheres gestantes, desacompanhadas dos maridos, que tenham, sei lá, 2, 3 filhos. Então, sei lá, dá uma bolsa de R$100, de R$150. E uma parte dessa verba vem do governo e uma parte vem da ONU. Tá? Então, via de regra, eles não têm apoio. O padre Paulo virá aqui, eu acho que na quarta-feira. A igreja tem um papel fundamental no processo de acolhida, de abrigamento. Isso historicamente no Brasil. Tá? E parte desse trabalho tem o financiamento da prefeitura. Uma parte pequena, na verdade. Tá? Uma outra parte vem de iniciativa privada e da própria igreja. Tá? O grosso do trabalho feito pelo governo, estou falando em âmbito federal, é permitir que eles entrem, trabalhar na proteção e na legalização. Então, o CPF, a carteira de trabalho, o RNE, é isso. Quase todo esse trabalho de integração local são as organizações não governamentais que fazem. Oi, boa tarde. Aqui. Depois tem um rapaz ali também, tá? Obrigada. Acho que para emendar só com o que ela falou, quem vai falar? Não estou te vendo, gente. Obrigado. Quero parabenizar você pelo trabalho. Eu ouço bem, mas não enxergo nada. Tudo bem. E eu queria, para já emendar aqui, eu quero saber como é que a ADOS funciona. Quais são os recursos e como, né, o Brasil colabora para essa ideia, né, funcionar. Como que vocês se mantêm aqui no nosso país? O governo tem um papel muito omisso no sentido de possibilitar a integração dessas pessoas. Falo isso sem nenhum receio, porque é a realidade. Ainda mais num contexto que a gente está passando hoje, né, que já vem de algum tempo, mesmo na época que o Brasil estava num processo de pleno emprego e tudo mais, já não apoiava muito. Né? Hoje, então, é ainda mais difícil. A gente conta muito com a sociedade civil, tá? Então, venda de produtos, os eventos. A gente tem um programa chamado Amigo ADOS. Então, as pessoas conseguem fazer uma contribuição mensal que varia de R$30 a R$100, e todas as atividades que acontecem dentro da sede são realizadas graças à contribuição de cerca de 120 pessoas físicas, que colaboram mensalmente com a instituição. Então, quem mantém o nosso trabalho, o grosso do nosso trabalho, é a sociedade civil. Né? São os amigos dos amigos, são as pessoas mais próximas que conhecem o nosso trabalho, que confiam no nosso trabalho e que dão uma contribuição mensal. Desses projetos todos que nós temos aqui, a gente tem 3 parceiros, iniciativa privada. Tá? A Cirela financia o projeto de ensino de português, o Instituto Samuel Klein, que são os donos das Casas Bahia, financia o projeto de idiomas, e a ONU financia o projeto de saúde mental. Mas são recursos pequenos. Nenhum parceiro paga plenamente o projeto, nenhum deles. Tá? Então, em todos os projetos, mesmo tendo apoio, a base de sustentação dos projetos é um voluntariado, sempre foi. Sempre foi. E é uma dificuldade muito grande, porque o voluntariado é aquela coisa muito rotativa, né, e é sempre muito trabalhoso. Né? Mas o trabalho está sendo feito já há 7 anos, a gente atende cerca de 500 pessoas todos os meses, né, com cerca de 210 voluntários. Eu queria saber como que funciona
o primeiro contato do Instituto ADOS com essas pessoas? Como que vocês fazem depois de chegar até essa... Eu acho que essa pergunta é bacana, porque dá um gancho para a gente falar um pouquinho do nosso histórico bem breve. A gente conquistou uma sede em janeiro de 2015, que foi cedida pelo governo. Tá? A gente paga pelo condomínio, enfim, tem uns custos lá, mas foi uma cessão parcial. Do final de 2010, do começo de 2010 até final de 2014, a gente trabalhava na rua. Né? Então a gente pegava uns papeizinhos, as fichas eram no papel, a gente ficava na Praça da Sé. A gente ficava na porta dos albergues, ficava na porta de outras instituições, ficava na porta da casa do migrante, do Padre Paulo, ficava na porta da Caritas, esperando eles saírem, e a gente falava, olha, somos doados. Era mais uma ideia, pessoal de muito boa vontade, mas com ações ainda muito incipientes, muito pontuais. Então a gente trabalhou por quase 5 anos sem ter sede. Né? Então a gente tinha um papel ativo de ir em busca deles. Hoje não. Com a conquista da sede, a gente teve que se reestruturar e refazer toda a nossa lógica de atendimento. E hoje eles nos procuram. Como eles estão muito concentrados em poucos bairros na cidade, então basicamente eles estão na região central, o grosso. Região central estão Brás, Liberdade, Baixada do Glicério, Célia estão naquela região, ou no extremo da Zona Leste, Arthur Alvim, Itaquera, Guaianazes. Né? Então eles moram muito próximos uns dos outros. E no centro é o local onde estão os albergues. Né? Então mesmo quando eles chegam, moram nesses albergues provisoriamente, quando eles saem, a tendência é que eles fiquem ou no centro mesmo, ou vão para a Zona Leste. Então eles se falam. Então vai um na sede, aí volta para o albergue e fala, eu fui lá no ADOS hoje, aí tem mais 15, 20 lá, pô, amanhã vocês me levam lá. E os próprios albergues conhecem a rede, são pouquíssimas instituições que trabalham com esse tema na cidade. Né? Então eles se falam muito, eles nos procuram, tem um pessoal de atendimento inicial. A gente atende de segunda a sexta, das 9 da manhã às 9h30 da noite, que a gente tem aula de português à noite, e aos sábados das 9 às 16h30. A gente só não fecha mais tarde que o prédio fecha esse horário. Então, o atendimento inicial é feito pelo pessoal do atendimento, preenche-se o cadastro com os dados básicos deles, e ali os voluntários falam do trabalho que é feito pelo ADOS e de que forma que o ADOS pode ajudá-los. Então eles explicam todos os projetos, os serviços, né? E ali os refugiados ou solicitantes de refúgio expõem as suas necessidades. Precisa de uma aula de português, precisa de um emprego. Aí o pessoal do atendimento faz a conexão com os coordenadores de cada projeto e de cada serviço para que essas pessoas possam ser atendidas. De todos, existe no Brasil o genocídio da população jovem negra. E nesse sentido, a gente poderia pedir auxílio refúgio em outro país, e se existem brasileiros refugiados no mundo. Tá. A gente entrar no site do Acnur, tem os relatórios anuais, né, onde mostram todos os refugiados, os solicitantes de refúgios deslocados internos no mundo todo, que são os dados que os governos desses países e as ONGs passam para a ONU e eles colocam isso num relatório. Então, sei lá, tem lá, Brasil tem 10.500 refugiados, né, de X países. Tem lá, consta como algo em torno de 1.300 refugiados brasileiros no mundo, que é fruto da época da ditadura militar no Brasil. Então as pessoas saíram do Brasil e falaram, eu fui perseguido por conta da minha opinião política. A tendência na época era sair e pedir asilo político, não pedir refúgio. Então, artistas,
políticos, eles se asilavam, eles não pediam refúgio, geralmente. Então eu vou para outros países da região, aqui do Cone Sul, ou vou para os Estados Unidos, vou para a Europa, vou pedir asilo político. Mas há casos de pessoas que foram para pedir refúgio e conseguiram. Então consta lá, nessa lista do Acnur, como cerca de 1.300 brasileiros pelo mundo espalhados, mas já de décadas, né, na condição de refugiados. A gente não pode perder de vista que a questão da migração e do refúgio se insere nisso. Historicamente sempre foi e sempre será uma questão de interesse político e econômico. Eu deixo entrar no meu país quem eu quero, a hora que eu quero, e eu tenho os meus interesses por detrás disso. Isso não só no Brasil, isso em qualquer país. Estados Unidos, por exemplo, o Trump deixou claro, não quero muçulmanos dentro dos Estados Unidos. Não quero sírios dentro dos Estados Unidos, não quero palestinos dentro dos Estados Unidos. Agora, os chineses, os indianos entram lá a hora que querem. Tem interesse nesse perfil de público dentro do seu país. O Brasil sempre esteve aberto para a vinda dos bolivianos, por exemplo. Se a gente dá uma circulada aqui próximo, a gente vai ver. Comunidades muito grandes. Essas pessoas estão aqui e elas suprem uma demanda interna para um mercado que é extremamente lucrativo. Então eu faço vistas grossas e permito que eles entrem. Porque eles, para mim, para o meu país, são importantes. Eu acho muito pouco provável que um jovem negro que foi perseguido saia do Brasil e lá ele consiga refúgio. Embora estatisticamente a gente vê que isso é uma realidade dentro do Brasil, historicamente, a morte dos negros jovens, a morte dos homossexuais, isso é histórico no Brasil, mas não se caracteriza como refúgio. É uma questão de polícia internamente, que o próprio Estado tem que dar conta. Não é um problema estatal de perseguição por causa de orientação política dessas pessoas. Tá? Então não se configuraria como refúgio. Quais são os parâmetros para que o governo, a partir da hora que se solicita o refúgio, os parâmetros para se dizer sim e não, e como se dá essa comprovação de que você está necessitando refúgio e que o governo alega para não se dar o refúgio para alguém a partir da hora que é solicitado? E uma segunda pergunta, que é, vocês trabalham dizendo que são refugiados, certo? Porque eu tenho um ex-companheiro que ele é refugiado aqui no Brasil e no interior de São Paulo, ele conseguiu cota na Universidade Federal e se estabelecer através do refúgio na universidade. E a universidade tinha como parâmetro, tinha como diretriz, não que isso se dê de fato, não revelar que era um refugiado. Então, os refugiados na universidade, eles conseguiam se mesclar, por assim dizer, contar alguma outra história e dizer que não, estou aqui porque vim, e não ter que se revelar como refugiado para evitar justamente perseguições, preconceitos, etc. Então, lá, o que eu vi no interior de São Paulo é bem diferente do que eu vejo aqui na capital. E aí eu gostaria de saber isso. Vocês trabalham revelando que são refugiados, trabalhando com isso diretamente? Tá. Obrigada. Isso cabe ao governo federal. Então, assim, como eu falei, tem a definição do que é um refugiado. Então, o governo tem isso no colo, são técnicos, tá? São concursados do governo, são treinados, são capacitados. Há o apoio de algumas universidades para traçarem históricos de conflitos de alguns países. Tá? Então, o técnico ele é capacitado para saber o que está acontecendo na Síria. Quais são os locais de conflito na Síria? O porquê que esses conflitos ocorrem? Quais são os grupos envolvidos nesse conflito? Da mesma forma no Congo, da mesma forma na Nigéria, da mesma forma no Paquistão. Então, minimamente, eles sabem o que está acontecendo em cada um desses países. Não tem condições
né, não dá para pedir para que essas pessoas tragam provas materiais. Olha, estou trazendo aqui uma reportagem de uma revista que tem a minha foto, que eu fui perseguido. Não é assim. Né? Você não consegue provar materialmente, é o seu discurso. Mas são pessoas que são treinadas, são capacitadas. Então, assim, o contexto do país pesa muito. Hoje, 100% dos sírios que pedem refúgio conseguem refúgio. 100%. Então, assim, olha, eu vim da Síria, por si só basta. Né? O país todo está caindo. Né? O Congo hoje, cerca de 90% dos solicitantes que pedem refúgio conseguem. Aí eles localizam quais são os estados onde realmente há conflito. Ah, lá no Kivu Norte, no Kivu Sul, em Kinshasa, enfim, no Bas-Congo, o conflito está localizado ali, mais ao sul. Né? Pô, ele mora no extremo norte do país. A tendência, se a fala dele não for muito consistente, é que ele não consiga refúgio. Tá? Tem gente de países em que não há conflito. Por exemplo, o Senegal. Geralmente os senegaleses não conseguem refúgio, embora muitos peçam refúgio, porque não se configura como refúgio. O país não está em conflito. Então tem essa questão do contexto do país, de conhecimento do contexto do país, dos atores que estão envolvidos nisso, e o fundamental é a entrevista. Então eles vão questionar a mesma coisa 3, 4 vezes. É um interrogatório. Se essa pessoa respondeu uma vez A mais B e na outra ele respondeu A mais B mais C, eles já marcam ali, olha, não sei não, hein? Então ele chega, traz esse inquérito para um coletivo e todos eles juntos vão julgar. Olha, eu acho que tem muito do subjetivo ali também. Né? Tem muito do feeling de quem está entrevistando. Tá? E caso o governo indefira, ele simplesmente coloca lá no diário oficial: não trouxe provas consistentes, ponto final. Não abrem, não por isso, por aquilo outro. Isso não existe. E a segunda pergunta é, hoje a gente tem um grupo no Brasil, uma coletividade de universidades chamados Cátedra Sérgio Vieira de Mello, tá? Em homenagem ao diplomata brasileiro Sérgio Vieira de Mello, que foi morto num atentado num prédio em Bagdá. Era um dos diplomatas mais reconhecidos do Brasil, um cara que tinha uma fama lá fora inacreditável e tinha um trabalho prestado em prol da causa do refúgio de longa data. O que essas universidades fazem? Geralmente são públicas e federais espalhadas pelo Brasil todo. Trabalham com pesquisa em relação à causa do refúgio e concedem bolsas de estudos para alguns refugiados. Tá? Então eles concedem bolsas e algumas vão além, fazem processos seletivos específicos para refugiados. Então tem a Federal Fluminense, tem a UFSCar, tem a Federal de Curitiba, de Minas Gerais, enfim. Né? Mas eles colocam no site deles, processo, bolsas de estudos para refugiados. Geralmente, a do Paraná é dessa forma, eles pegam as vagas excedentes. Então, no final das contas, eles não concorrem com ninguém. Sobrou vagas, eles cedem para os refugiados. Esse é um movimento recente, tem uns 7, 8 anos, né, e que outras universidades estão aderindo. Tá? Agora, se não fala do nome, nós não são adultos. Então, assim, eu não sou babá deles. A instituição não é babá deles. Eles já passaram por muitas coisas no país de origem deles. Se eles querem ir para a imprensa e dar uma entrevista, eles sabem o que eles estão fazendo. Não sou eu que vou falar assim, ó, não vai lá e não fale. Eles são adultos. Agora, quando é com criança, não. Criança, eu quero ir aí na sede para fazer uma
entrevista, tirar foto de criança. Aqui não é zoológico. Aqui não é mercado. Da porta para fora, vocês os abordem e conversem. Aqui dentro não. Quando a gente vai fazer alguma matéria, algo, enfim, olha, vai ter uma matéria que vai sair na revista X. Quem não quiser aparecer, fica daquele lado ali. Vai todo mundo para lá e fica 2, 3 aqui. Não, eu quero falar. Então fala. Então eles é que vão falar se eles querem aparecer, se eles querem falar ou se não querem falar. Não somos nós que vamos determinar isso. Nós estamos aqui no adiantado da hora, então eu vou propor 2 perguntas, que elas já estavam escritas. Eu vi que vocês dão muita atenção para o abalo psicológico, para a falta de rede de relacionamento e a barreira cultural, que são 3 coisas que impedem qualquer pessoa de fazer qualquer coisa, né? Eu vi que vocês dão atenção para a pessoa tentar se reposicionar no mundo. Uma vez sem isso, ela não está posicionada. Eu queria saber de onde veio essa conscientização humana para isso, né? Como ela foi inserida na organização de vocês e como você acha que, na sua opinião, como a gente poderia inserir essa atenção para esses 3 detalhezinhos em outras instituições, para pessoas que não têm pensamentos novos, mas elas não são ouvidas, então elas se tornam novidade na sociedade. E acho que tem um pouquinho a ver com a parada do genocídio, que o outro amigo falou. Que é um assunto que atualmente a gente está pesando muito, né? Que é a desigualdade. Aí hoje eu tive essa chave que, na real, está reclamando do abalo que a gente passa, a falta de rede que a gente tem, tanto de trabalho como amigos e estudo. Vou tentar. A minha pergunta é muito simples. Eu já tive um breve contato com refugiados e eu sei que é mais difícil ainda para uma mulher refugiada conseguir se integrar na sociedade e conseguir um emprego. Ou então ir atrás de um emprego, porque há alguns casos, na maioria delas, que conseguem trazer os filhos, elas não têm com quem deixar. Aí eu queria saber se existem projetos que são voltados para essas mulheres refugiadas e quais são. Tá, vamos lá. Não tem projetos específicos para mulheres, não tem uma ONG que só trabalhe com mulher, tá? Tem atividades específicas, pontuais, que por vezes são realizadas só ou com crianças, ou com homens, ou com jovens, ou com mulheres, mas uma organização que só trabalhe com mulher, isso não existe, tá? Pelo menos eu não conheço. Essa é uma dificuldade para muitas mães brasileiras, né, que têm filhos, não conseguem vagas em creches e por conta disso não conseguem se inserir no mercado de trabalho. A gente tem um exemplo recente de um casal da Síria que tem um filho de 2 anos e a gente tinha conseguido um trabalho muito legal por o casal, mas não tem com quem, eles não têm com quem deixar o filho de 2 anos. A sogra estava aqui e por uma questão de saúde teve que voltar para a Síria, né? Então era a sogra que ficaria com a criança. E há outros tantos e tantos casos. A gente tenta sensibilizar as empresas nesse sentido, né? Buscar empresas em que há o pagamento de creche, de escolinha, tem empresas de maior porte que permitem que as crianças fiquem lá durante o período de trabalho das mães. São raríssimos os casos, mas eles existem. A gente tenta mapear essas empresas que trabalham dessa forma e tentar inserir as moças lá. Ou tentar um atendimento diferenciado por parte das creches. Olha, é uma mãe solteira que tem 3 filhos, não dá para as crianças ficarem aqui 1 hora a mais, para que a mãe possa ter tempo de trabalho, ou pedir para a empresa liberá-la 1 hora mais cedo, descontado do salário. Então, é um trabalho de sensibilização junto aos empregadores, que é muito difícil. Se eu abro uma exceção para ela, aí todo mundo vai querer. Então, a gente compreende o lado das empresas também. Não é fácil, não é
uma conta fácil de fechar, né? Como que a gente chegou nesse escopo de trabalho? Fazendo com que os refugiados participassem desde a formação da organização. Então a gente não cria nada de cima para baixo. Nada veio da minha cabeça, eu imagino que seja dessa forma e vai ser assim. Não, a gente reúne grupos. Quais são as demandas? São essas daqui. A gente tem uma dificuldade que é, por exemplo, questão de moradia. Moradia é um dos maiores gargalos que nós temos. Se a gente tivesse, se a gente tivesse alguns albergues, por exemplo, específicos para mulheres com filhos, poderia ser uma solução para que as crianças ficassem no albergue e a mãe fosse trabalhar. Mas também é um movimento passageiro, transitório, porque uma hora a mãe vai ter que sair desse albergue. Então, assim, mas isso não existe. Então, assim, moradia para a gente é uma carência, só que a gente não tem dinheiro para alugar casa, então, assim, então isso daqui está fora. Aula de português, aula de português eu acho que a gente consegue ter algum espaço sem custo, professores voluntários, isso é fácil, material a gente pega fácil, então a aula de português a gente vai fazer. E isso foi para tudo. A criação do ADOS e o crescimento dos serviços é sempre tendo em vista a realidade deles e as necessidades que eles nos trazem, né? O foco do nosso trabalho é a qualificação e a geração de renda, né? Só que tem um movimento inicial que perpassa por tudo isso, que é a sensibilização das pessoas, né? Então a gente tem um trabalho prévio que é sensibilizar, informar para que essa pessoa consiga se integrar de uma maneira mais efetiva. Então eu tenho que ir numa empresa antes para falar da causa, para que eles se sensibilizem, para que eles tirem as suas dúvidas, para que posteriormente eles contratem essa pessoa, né? Os eventos vão para o mesmo caminho. Então, se eu organizo um evento com comidinhas típicas, com música típica, é um espaço em que as pessoas se veem como iguais, né? São espaços que causam uma empatia maior entre esses dois públicos, e isso facilita também a ampliação de rede de relacionamentos deles. A gente vê claramente que as pessoas que têm mais contatos, mais amizades com os nacionais, com os brasileiros, são as pessoas mais bem resolvidas aqui. São as pessoas que têm os melhores empregos. Muitos deles dão aula particular para muitos desses daí. Tem muitos amigos. Então, o nosso trabalho é facilitar essa junção, esse contato entre refugiados e os nacionais. Obrigado, Marcelo, por você estar aqui conosco, e acho que você fez, né, um exercício bastante significativo, primeiro para a gente entender a importância, né, e o cuidado que nós precisamos ter para abordar essas questões, né, e quantas perspectivas humanas, né, são necessárias exatamente para a gente poder encontrar com essas pessoas. Tá certo? Tenho certeza que desenha-se a partir de agora uma série de outras ações junto com vocês, né, que é fundamental para nós aqui na escola. Obrigado. Obrigado, gente.